Olá, mais um Memória Manchete. Hoje eu estou aqui do lado de uma estrela. Ela é uma estrela que eu vi nascer. Kátia Maranhão. Quanto tempo, hein, querida? Que saudade, meu Deus do céu. Saudade demais do meu mestre, do meu grande mestre, do Posso homem que me colocou na TV Posso aos contar a 17 história? anos. Posso contar a história? Pode, que eu perdi o vestibular. A Kátia, ela é o seguinte, o meu companheiro de bancada no jornal, na TV Nacional em Brasília, tá? Rádio Brás. Ele foi mandado embora porque ele foi fazer o jornal bêbado, se atrapalhou todo. A mosca pousou, está no livro, a mosca pousou no nariz dele, ele olhou e assoprou a mosca, foi um horror. O Martins, lembra do Martins, Kátia? Martins, o editor-chefe, era o editor-chefe. Eu não me lembro porque eu era muito garota. Muito eu garota entrei na ainda. Universidade com 15 para 16 em História. Uhum. E aí eu resolvi fazer um outro curso, aos 17, você era meu professor de cursinho. De Química. De química. Sou uma das grandes alunas de Química. Isso. Pela beleza do meu professor, com todo respeito à família. Aí, pô, sabe, ele foi mandado embora. Eu olhei, eu digo, você veio uma vez conversar comigo, porque eu conversava com todo mundo, né? Eu sou um conversador, falo pra caramba. Aí você veio conversar e disse, caramba, ela tem um rosto bonito, tem uma voz boa. Kátia, você não quer fazer um teste, não? Aí você falou, Você se lembra do teste? Lembro. Você lembra? Que eu olhei para o monitor, não olhei para a câmera. Não olhou para a câmera? Eu sabia o que era câmera, eu não sabia o que era monitor. Eu me achei linda, aquela menina de cabelo enrolado, me achei linda, no monitor. E a Angélica gritava lá de dentro, acho que era a Angélica. Olha pra câmera! Aqui, ó, tá aqui ó, no meu livro, aqui a foto dela aqui, ó. Aqui a foto dela aqui, ó. Aí, isso aí já acho que mais ou menos 8 anos depois. Depois. Mas aí ela vai, faz o teste. Eu sei que ela entra e vira minha colega de bancada. Então ela fazia o jornal comigo. Aí eu vim pro Rio de Janeiro, voltei pro Rio de Janeiro, entrei na Manchete. E aí ela começou a carreira dela. Kátia, a tua carreira foi assim, ó. Foi uma coisa louca. Aliás, quem mandou um beijo para você foi Leila Cordeiro. Amo. Poxa, Leila, pô, que legal. A Leila... Inspiração na minha vida, aquele jeito dela, repórter, e que na bancada ela não fazia aquele simples papel de bababá, porque eu nunca aguentei essa coisa de quem só fala repetindo o texto das pessoas, né? E a gente era assim, a gente escrevia, a gente fazia reportagem, a gente editava, Tudo. Eu aprendi no tranco. Mas depois lá da TV Nacional, como é que foi a tua... Bom, o que aconteceu que aconteceu? Eu fui estudar, eu fiquei, eu acho que um ano, que eu voltei à Rádio Brás, que depois se tornou EBC, como assessora da presidência no final do governo Temer, depois que eu saí da presidência. E eu vi a minha carteira lá, o meu primeiro registro, porque quando eu entrei na TV Nacional, Rádio Brás, que você foi embora, eu não podia ainda ser contratada, porque eu não tinha 18 anos. Então tá lá o meu registro. Um ano depois, eu saí e fui para TV Brasília, Manchete, que depois voltei anos mais tarde. E na Manchete eu era apresentadora de um jornal político, apresentadora não, eu era a entrevistadora de um jornal que ia às 6h30 da manhã, ou seja, eu chegava, aquela menina de mini saia, tênis, camiseta. Acordava às 5 da manhã. Acordava às 4. 4 da manhã. Acordava às 4, porque eu ia de ônibus. Eu morava perto, na Asa Sul, mas eu tinha que ir de ônibus, né? Era menina, classe média, não tinha carro, ia ter carro depois. Aí fazia esse noticiário às 6h30, programa de entrevistas às 6h30, de manhã fazia reportagens, na hora do almoço apresentava um noticiário da TV Brasília local, à tarde ia para a reportagem de novo, saía da reportagem, ia para a Rádio Nacional do Brasil, para a Rádio AM de Brasília e para a FM. Ficava na torre. Eu apresentava um outro jornal. Que ficava na torre. Exatamente. Torre de Brasília. E aí eu ia para a faculdade. Meu Deus do céu. Da faculdade eu ia para farra, óbvio. Claro. E tudo na manhã seguinte, de óculos escuros. Porque menino é assim, né?
Menino bota um chiclete na boca, óculos escuros, tá tudo bem. Se eu fizer certo. isso hoje, é uma semana de cama. Imagina. Mas a TV Brasília, para quem não sabe, ela faz parte dos Diários Associados. Era a retransmissora da Manchete em Brasília, né? Era Canal 6 lá, não era Canal 6? Canal 6. Canal 6. Foi uma época divina, com grandes profissionais, Leila Dyer. Nossa, se eu começar a falar o nome de todo mundo aqui, eu não paro. Mas surgiu uma questão aqui em Brasília, que eu acabei fazendo uma matéria nacional num presídio aqui na Papuda, que houve uma rebelião, e teve um tiroteio lá. Mais uma, né? Saber. Mais uma rebelião, né? Mais uma rebelião. Esse país nunca será justo na questão carcerária, né? E eu, de microfone na mão, eu fui para debaixo da Kombi, que a gente chamava barca. Meu Deus do céu. Acho que editaram, porque eu não me lembro dessa parte, Theo. Bom, aí de lá eu fui para Londres, estudei 2 anos em Londres, volto a Brasília e peço emprego no SBT, que o diretor à época era o Carlos Henrique. Carlos Henrique. Nos deixou recentemente. Isso. Chefe, foi um homem como você, porque a gente, nessa vida, tem que ser grato às pessoas que nos trouxeram coisas boas, né, que acreditaram na gente. Carlos Henrique, por telefone, me contratou. Que legal. Telefone. Pela voz. Isso foi de tarde, de noite, chego eu no SBT, todo mundo me olhando assim, quem é essa moça? Jorge Guilherme, Jorge Guilherme, que está aí no Rio, falou, bota essa menina aí, porque era assim a menina. Aí fiz grandes amigos como Ana Maria Rocha, que hoje é minha grande amiga até hoje, Jorge Oliveira, que é cineasta, marido dela cineasta e escritor. Fiz um monte de amigos e eu sempre contava, olha, a minha história começou com Cláudio, com o Santoro na TV Nacional, Santoro, no Objetivo. Do maestro. Com Luiz Santoro, no Objetivo, assim, assado, todo mundo ria muito, né? E do SBT, eu fui chamada para o SBT São Paulo. O SBT Brasília, você foi chamada para o SBT São Paulo. Não, sem antes umas lâmpadas estourarem no estúdio e eu dar a notícia, eu estava em off. O Cláudio Lessa e o Luiz, acho que era o Luizinho Seabra. Assim, Luiz Adriano Seabra, que já deu uma entrevista aqui para gente. Debaixo da mesa. Você? Então, fui para debaixo da mesa, estava em off, estourou, eu vou virar a apresentadora que virou suco? Eu não, né? E antes disso ainda, você sabe que eu sempre fui muito reativa, muito brigona. Nos últimos 20 anos eu descobri porque eu sempre fui muito brigona. Eu sou Caxias, eu gosto de fazer tudo certinho. E era Natal e um sujeito que rodava o TP. Lembra do TP? Lembro, claro. Eu acho que ele bebeu umas à tarde. E ele começou a passar o TP, aquilo foi me dando agonia, e eu com o papel aqui, mas eu consegui segurar a onda, né? Quando fechou o jornal, fez assim, desceu tudo, caracteres, não sei o quê. Eu derrubei a bancada, eu voei no pescoço do cara. Caramba, Kátia, você... Eu não me lembro o nome dele, peço desculpas até hoje. Mas eu tive que brigar pela vida sempre. Sempre. Eu tive excelentes amigos, mas tive algozes também. Eu quando fui para a TV, eu fui por acaso. Eu fui apresentar um programa para o negócio do vestibular, e o José Carlos Andrade, que era o superintendente, você conheceu, porque ele te aprovou. Claro. José Carlos Andrade disse, professor, não quer... Eu lá sou apresentador, eu sou professor. Não, só tem jeito, tal. Quando ele falou... Você era bonito, hein? Vou te falar. Você foi um dos homens mais bonitos. Era. E com a voz mais brilhante. Era. E um professor muito correto também. Olha, a gente está chovendo aqui em Brasília. Está chovendo, né? Eu com meu Asterix, que eu tenho as coleções todas em francês e português, estou aqui me abanando. Mas eu me lembro disso, entendeu? De ir para a TV e não saber nada. E sabe quem é que me ensinou tudo? Antônio Augusto. Antônio Augusto, eu acho que ele está no Uruguai agora. Eu não sei onde é que ele está. Eu sei que o Antônio Augusto me ensinou tudo.
Antônio Augusto, um grande jornalista. Grande. Grande. Eu me lembro que eu comprei um terreno em Brasília, ele comprou também, eu chamei ele para ele comprar, ele comprou também. Eu fui a essa chácara. Isso, chácara, era uma chácara. Uma chácara, ele que vendia todas as hortaliças, ele tinha alguém que fazia isso por Isso, ele. Dos melhores restaurantes. Ele manteve o terreno, eu não sei eu vendi. Como está hoje, né? Faz muitos anos que não vejo Antônio Também Augusto. não vejo há muito tempo. E Brasília é uma cidade muito cruel. É uma cidade que você precisa de carro para tudo, você conhece. Morou aqui. Imagina. E eu sou praticamente uma ermitã, eu não gosto de sair de casa. Eu moro a 22 quilômetros do centro da cidade. Você está morando onde? Muito seguro. Eu moro no Solar da Serra, do Jardim Botânico, e aqui tem um riozinho que eu vou para lá com comidinhas e tal, faço uma trilha, fica 100 metros da minha casa, mas tem até trilha e tal. A minha mãe diz que eu moro na Queilândia, aqui tem as QIs do lago, eu moro na Queilândia. Para explicar para quem não... Eu moro no subúrbio. Eu falei, mas mamãe, eu acho tão chique morar no subúrbio. Para quem não sabe, tem uma cidade satélite chamada Ceilândia. E a mãe da Kátia está brincando. Que fez agora, acho que, não sei, 60 anos. Alguma coisa assim, coisa assim. E virou uma cidade linda e um ponto cultural fantástico. É mesmo, né? Que legal. Mas tudo que era longe era Lândia. Lândia. E eu não acho, porque a descida para o meu condomínio tem uma fazenda que tem vaquinhas. Que legal. Eu tenho esse rio de água limpa que abastece o condomínio. Eu tenho horta, eu tenho vizinhos maravilhosos, eu tenho cachorros, que você viu no início, eu tive que levá-los. Teve que levá-los lá para ficar quietinho, que eles estavam latindo. Conversar com você, né? Gatos, vou criar galinhas para evitar escorpião. Eu queria uma moça rural. Mas vem cá, você vai para o SBT São Paulo. São Paulo, imediato, e o Marcos Wilson assumiram e até levaram o Boris Casoy. Levaram o Otto Sarkis também, que depois veio para Brasília. Uma turma foi para lá e eu fui convidada para apresentar esse jornal nacional que ia antes do Jô Soares. Foi o primeiro jornal nacional que você apresentou? Primeiro foi. Em nacional foi. Aqui de Brasília, eu já enviava as matérias políticas para São Paulo. Aí eles gostaram de mim, me levaram para lá e foi uma experiência excelente. De vez em quando eu tinha que baixar o hospital, porque aquele horário, você entra na redação 2 e sai às 2 da manhã. Isso. E naquela época não tinha essa coisa assim, estou trabalhando hora extra. Imagina, a gente trabalhava e gostava. Não tinha jeito. Não tinha jeito. Não tinha domingo, era o dia que mandava. Não tinha. Eu não conseguia ter namorado. Eu passei 1 ano sem namorar. Imagina uma menina de 27 anos. Porque eu saía do trabalho às 2 da manhã, todo mundo já tinha comido, dançado, saído, comido, ido dormir. E eu? Tudo. Nada. Agora diz uma coisa, você pegou Vila Guilherme, né? Você pegou a Vila Guilherme. Né? Eu teve um dia que teve uma enchente. A Leila falou na enchente aí, ó, tá vendo? A enchente. Tá vendo? Era uma enchente e, poxa, eu tinha um Voyage. Aí eu parei num shopping perto e comecei a andar. Isso eu tinha saído de casa por causa dessa chuva à 1 da tarde e deixei meu carro nesse shopping. E estava de calça jeans, camiseta, como eu sempre usei, né? E aí, quando a água começou a dar aqui na cintura, passou um caminhão. Passou um caminhão. Aí eu falei pro moço, me salva. Pulei na boleia, assim, nem entrei. Falei, eu preciso apresentar um noticiário. Ele não acreditou, né? Ele não acreditou. Aí ele me deixou em frente à Vila Guilherme. Quando eu entrei, a água ainda disse que eu quando cheguei isso não estava acontecendo, mas que tinha gente assim subindo em madeirinha para andar lá dentro. Mas quando eu cheguei, o estúdio estava num cheiro de criolina, desgramado. Eu imagino que eu só não peguei leptospirose. Leptospirose.
Não sei como, porque eu estava de bota, calça jeans, ali seria Imagina. fácil. Aí eu me lembro que Albino, ai meu Deus, que eu adoro, da Trine, ai, tá até no meu coisa. Toda a turma que estava lá durante o dia, imediato, Marcos Wilson, Albino, falaram assim, ué, ninguém veio e essa moça veio. Você vê que tipo de ser maluco, porque isso não é ser profissional. Isso é maluquice. Eu poderia ter ficado gravemente enferma. Claro. Mas fiz o jornal com o jeans encharcado, aquele cheiro de criolina. Que horror, meu Deus do céu. Mas a vida é isso. Depois fui para a Gazeta, porque eles queriam que eu ficasse no Rio, substituindo a Ana. Era uma apresentadora maravilhosa que tirou férias, e ela voltou e eles queriam que eu continuasse no Rio. Aí eu pedi demissão. No que eu pedi demissão, fui para a Bahia fazer campanha política, e nos últimos 30 anos, 35 anos, até 2014, eu me envolvi com marketing político, tanto na apresentação, quanto na produção, sim. quanto a redação. gente aprende tudo, enfim, a gente aprende essa tudo. intensidade toda. Né? E ainda fiz Playboy, né, meu amigo? Você fez Playboy e fez Caceta e Planeta. Caceta e Planeta foi o máximo. Quem não lembra da Cátia Maranhão no Caceta e Planeta? A Playboy foi antes ou foi depois do Caceta e Planeta? A Playboy, você não está me escutando. A Playboy foi antes ou depois do Caceta e Planeta? A Playboy foi em abril, eu entrei no Caceta naquele mesmo ano, só não sei precisar, porque a Playboy saiu em abril e eu estava na Record, fazendo com Enio Pesce, contratada pelo Otto Sarkis, que é meu amigo até hoje, sim, como apresentadora do Jornal Nacional deles. E aí tinha aqueles senhores mais velhos todos, aqueles professores, aqueles advogados, economistas que beiravam seus 90 anos e que eram gentilíssimos. Eu dava carona para algum deles, que a gente chamava o Jornal da Tosse. Porque hoje eu sei o que é tossir em função da idade. Mas eu tenho uma memória e uma lembrança excelente dessas pessoas e do quanto eu aprendi com elas. Sabe? Mas até hoje me comunico com o filho do NPS. Que legal. Aí de lá eu fui para Globo. Para Globo. Caceta, Planeta. Mas como é que foi? Como é que surgiu esse convite? Eu te encontrei na Globosat. Foi, na Globosat. Você sabe que eu tenho as revistas com as nossas fotos da Globosat até hoje. Jura que você tem essas fotos? Você, Leda Nagli. Mas eu falei isso outro dia aqui, eu não me lembro, acho que eu falei com quem? Eu tenho tudo. Eu falei com alguém aqui, eu falei, o primeiro jornal da Globosat era eu, Cátia Maranhão e Leda Nagli. E nós temos umas fotos lindas, os três. Digitaliza isso e manda para mim, Cátia. Pelo amor de Deus, isso é legal. Mando tudo. Isso é legal. Eu sou casado com a mesma mulher há 46 anos, vai fazer 46 anos. Mas eu sabia disso? Você sabia. Não seria diferente. Não seria diferente, né? Eu sempre fui apaixonado por ela por mim. Então... Amor é amor, meu bem, compromisso e família são coisas tão importantes nas nossas vidas. Isso. Outro dia eu te falei que eu tenho grandes, excelentes amigos, mas eu tenho pessoas também que, quando falam em assédio, em todos os tipos de assédio, você imagina uma menina sozinha morando ou no exterior ou em São Paulo, a Brasília era uma cidadezinha, né? E eu muito protegida pelos meus pais. Mas eu sofri todo tipo de assédio ao longo de 15 anos, que você pode imaginar, não só profissional, mas na vida, enfim. Mas ainda assim eu prefiro guardar as boas memórias. Claro, pelo amor de Deus. Perdoar porque era uma época também que muitos homens não sabiam muito bem o que estavam fazendo, e que eu não vou manchar reputações. Claro. Porque essa é uma história que começa há pouco mais de 10, 15 anos, que falar sobre o que é feito contra as mulheres. Agora, tem algumas pessoas que você fala assim, poxa, mas nem conseguiu nada e fica em roda de cafajeste, dizendo que conseguiu. Isso eu vou colocar em livro. Faça isso, coloque em livro. Eu peguei esse livro. Cafajeste não merece perdão. Esse meu livro que eu vou te mandar, esse meu livro, ele foi escrito quase durante 20 anos.
porque eu lembrava de alguma coisa e escrevia. Eu fui para o SBT também. Eu fui editor-chefe do SBT Repórter, que era apresentado pela Marília Gabriela. Uma excelente jornalista, uma das melhores. Nossa, eu tentava imitar a Marília Gabriela. Teve um dia que o Jorge Guilherme, aqui ainda, que era TVS, né? Aí em Brasília ainda. Aqui em Brasília ainda. Eu apresentando o jornal. E aí, no final, eu fiz não sei o quê, algum erro de menino, eu achei que já tinha encerrado, eu fiz não sei o quê, assim, com a mão, e fiz assim. Aí o Jorge Guilherme, ô Cátia Maranhão, você tá achando que você é a Marília Gabriela? Eu, como não? Como não? Tenho a maior admiração. Fiquei muito feliz quando a conheci, uma mulher... Gabi é uma pessoa, além de ser uma excelente profissional, ela é um excelente ser humano. Ela chegava, ligava, Santorini, já estou aqui. Aí eu descia e ia ficar com ela conversando na maquiagem. Olha que sorte a sua, porque eu gostaria muito de ter trabalhado com ela. Eu trabalhei com pessoas maravilhosas, com uma pessoa também chamada Cátia Maranhão, que até Playboy fez e eu não fiz. Você sabe que eu me arrependo muito da Playboy. É mesmo? Porque eu tenho uma coisa, eu descobri recentemente que eu tenho não só TDAH, depressão, que é uma coisa genética, e também dos traumas que você sofre ao longo da vida. E mesmo sendo essa palavra está tão manjada, resiliente, e encontrado mecanismos para superar e para ter uma vida bacana, nossa, para fazer uma prova e tirar 8, eu tinha que fazer cópia da matéria. Então, mesmo com tudo isso, eu até me perdi aqui. Porque você estava falando que você teve tanto assédio, sim. Se arrependeu da Playboy. Esse assédio culminou numa coisa, desrespeito em vários ambientes de trabalho, principalmente ambientes onde muitos homens frequentam, ou trabalham, frequentam e trabalham, como é a política aqui em Brasília. Sim. Então, muita coisa aconteceu também num segundo casamento e tal, mas enfim, aí teve um dia que eu disse, chega de passar por tudo isso, né? De passar por tanta coisa, eu vou procurar ajuda na medicina e na ciência. E foi onde eu descobri que eu tenho um leve autismo também. É mesmo? Aí assim, as fichas caíram, e essa coisa da solidão, de sempre estar sozinha, sempre estudar sozinha, sempre trabalhar sozinha, viajar, sair. Tanto que os meus casamentos não deram certo. Porque existem uma série de fatores, e cada caso é um caso. Você casou quantas vezes? Você não consegue focar, ou tem hiperfoco em outras coisas. E pode até se tornar um ser tão individualista quanto eu me tornei, sem perder a ternura. Quantos casamentos? 2 ou 3? 2, que eu considero, mas eu morei 2 anos antes do meu primeiro casamento lá na França, com um outro francês. Eu me lembro que você casou com um francês, eu me lembro dessa história. Foi um casamento lindo, no castelo, na propriedade da família dele, igreja do século XII, castelo do século XI, ou vice-versa. Saiu na Caras, na Veja. Em tudo quanto é lugar. E eu não tinha noção de nada disso. Essa semana, um querido amigo veio em casa me visitar e ele disse, que interessante, Cátia, você brilhou tanto, tem tanto brilho. Eu falei, eu nunca notei. Eu fazia as coisas. Ô, Cátia, eu tô te falando. Eu não tinha malícia, eu não tinha estrelismo. Não tinha. Você lembra disso? Nós nunca tivemos isso. A gente sempre foi. Eu vejo essas coisas por aí. Eu me lembro de entrar em restaurante com Silvana, minha mulher, e as pessoas ficarem olhando, e eu ficava meio assim, né? Porque as pessoas ficam olhando, né? Porque você aparece na casa das pessoas todo dia. Boa noite. Eu não enxergava. Todo dia. 2 vezes as mulheres jogaram bebidas em mim. E eu... Por quê? O que está acontecendo? Eu disse... Aí inveja. Desculpa, esbarrei em você. Olha, idiota. Uma vez eu entrei num avião com Antônio Augusto. Nos encontramos no aeroporto
no Rio ou em São Paulo para vir a Brasília, porque a minha família sempre foi a minha grande loucura. Eu nunca deixei de estar com os meus pais, meus irmãos. Infelizmente, meu pai faleceu há 2 anos, mas com a minha mãe, você viu, te mando foto da mamãe, eu né? vi. Tá, meu irmão que mora fora e tal. E encontrei Antônio Augusto, e Antônio Augusto, um dia, sei lá, 10 anos depois, 15 anos depois, ele contando que a gente entrou no avião, eu toda, né, aquele meu jeito tranquilo, e ele falou, Cátia, o avião inteiro olhou para você, e eu estava me sentindo o máximo. Eu falei, eu não lembro disso. Eu não me lembro. Não, mas acontece isso. Até porque é o seguinte, a gente faz a coisa naturalmente, entendeu? Eu me lembro que quem me salvou disso, eu perguntei para o João Saldanha. Porque o João Saldanha era mais conhecido que nós dois juntos. Não, você é uma coisa, andar com você no Rio era... todo mundo... Uma vez você me deu carona, eu ainda estava morando num flat ali em Ipanema. Você me deu carona e a gente parou para tomar um café, uma coisa assim, coisa cedo, né? Aí você parou, e depois eu fui para a boate com o Toninho, com o Pedrinho Agnaga. Pedrinho Agnaga. E aí a gente parou e o povo, oi, Santoro, e eu ali, né? Oi, que isso? Porque eu nunca liguei para isso, entendeu? Essa história de fama, eu me lembro muito do meu amigo, meu amigo e ex-sócio, Carlos Alberto Torres, o capita do Tri, que ele dizia, fama não faz compra de supermercado. Não faz. Olha, fama, talvez hoje, com essas celebridades, essa coisa da internet, enfim, as pessoas percam um pouco o seu rumo, e também os cancelamentos, essa coisa toda, todo mundo está armado. Né? Tá o cancelamento, de modo geral, ele é feito para chamar a atenção daquele que se acha minoria, que nunca é minoria, as minorias são as grandes maiorias e muito respeitadas. Sim. Eu respeito, eu nunca tive preconceito com ninguém, mas já sofri cancelamento. Mas na nossa época não tinha isso. E outra, a nossa profissão era uma coisa meio dura, a gente tinha que ter 2, 3 empregos. É verdade. Para poder se sustentar. Hoje em dia, quer dizer, hoje em dia nem tanto, mas uns 10 anos para trás, as pessoas ganhavam rios de dinheiro apresentando telejornais. Imagina. Eu tenho carteira e contrato que eu falo, eu trabalhava tanto para esse povo, com esse valor. Exatamente, se olhar para a carteira de trabalho vai chorar, né? Agora, Kátia, você não contou ainda. Como é que era o ambiente para você lá no Cacete Planeta? Maravilhoso, só eles uma coisa. Eles são aquilo mesmo, né? Eles eram muito amigos entre eles, né? Isso. Claro, eu era um ser estranho chegando ali. E ainda tinha uma história que o querido Chico Anísio disse que eu tinha sido namorada dele. E, na verdade, quem fez ele casar com a Zélia, que tinha o nosso dinheiro, fui eu. Eu nunca tive nada com o Chico. Chico, que Deus te abençoe. Um baita cara que me ensinou muito. Então, assim, tinha uma coisa na Globo que, assim, olha, ela foi indicada pelo Chico Anísio. Nunca, jamais eu fui indicada pela Letícia Moana. Moana, pô. Nossa Globosat. Nossa diretora da Globosat. E como não tinha como pagar o meu salário da Record, eu recebia metade pela Globo, metade pela Globosat. Que também não era um grande salário. Era estrela, mas não tinha tanto. Não tinha, gente, não tinha. Era uma coisa. Mas, olha, sem nenhum arrependimento, para mim, isso... Acho que todo jovem quer uma oportunidade como essa. Claro. Eu tive. Não, você passou por vários, pô. Por várias coisas. Eu só não trabalhei na Bandeirantes. Eu trabalhei na Bandeirantes porque o jornal da TV Nacional, né? Eu fazia primeiro jornal, lembra disso? A gente fazia primeiro jornal nacional, depois eu ficava no estúdio e fazia o jornal Bandeirantes via Brasília, que ia para a rede toda. Mas você lembra, minha filha? Eu era uma moleca que trabalhava e estudava como uma louca. Eu lembro que no meu horário de almoço eu tinha aula de inglês ou francês. Toda aquela epopeia que eu contei no início da entrevista, né? Apresentava umas 6h30. Se eu dormia 4, 5 horas, era muito. Não, mas eu também. Graças a Deus que eu tinha essa síndrome. Eu devo ter alguma síndrome, porque eu sou muito proativo, então sou muito inquieto. A hiperatividade também é um sintoma. É um sintoma, deve ser, né? Porque você deve lembrar das minhas aulas, era uma zona só, né?
Não, era sensacional. Eu só aprendi talvez por isso. Porque Eu só aprendi por isso. o cara vai aprender química, o cara vai dizer, eu quero saber dessa desgraça. E você sacava muito de química, mas eu nunca fui aquela... Até eu entender que eu não era uma pessoa dentro da caixinha que todo mundo estava. Por exemplo, eu estou fazendo agora um curso de inteligência artificial e outro de neurociência, tudo online. Primeiro, que eu não quero parar no tempo, mesmo aposentada, como sou hoje, e também não quero deixar de entender a minha própria condição. E quando eu falo sobre isso, apesar da minha mãe, por exemplo, falar, não conte, e o meu psiquiatra diz, olha, Kátia, as pessoas têm preconceito, eu digo, as pessoas precisam saber que isso não é nenhum problema. Claro. Sabe? Você toma medicação, se eu tivesse diabetes, eu não teria que tomar insulina? Então, eu tenho que tomar esses remédios para me colocar quimicamente em ordem e dar resultados para a sociedade. Claro. Mas aí deixa eu lembrar mais, aí do SBT, Globo Manchete. Aí, Manchete. Eu quero que você conte essa aí da Manchete, porque essa é sensacional. Você lembra o ano que foi? Eu me casei na França em 94, então eu entrei na Manchete em 93. 93. Eu saí da Globo em 92. Então, 93, 94 e 95, se não me engano. Barbosa Sobrinho, né? Sim. Grande Barbosa. O Fernando Barbosa Lima. Isso. Barbosa Sobrinho era o pai dele. Encontrei aqui uma vez, quando voltei a morar em Brasília, há 18, 19 anos, me contratou para ficar sozinha na bancada da Manchete. E eu ia para o Rio toda semana, como fazia na Globo. Eu ia pegava a ponte aérea 2, 3 vezes por semana para a Globosat e para o Cacete Planeta. E na Manchete eu fazia entrevistas durante a semana e no sábado ou domingo de manhã ia para o Rio. Domingo era o programa de domingo que você fazia, né? Era o programa de domingo. Isso. No começo eu estava na bancada sozinha e me lembro até a morte do Ayrton Senna foi uma coisa terrível para apresentadores, ainda mais para aqueles que gostavam de automobilismo. E algum tempo depois eu fui para a bancada com o Ronaldo Rosas, né? Rosas, Querido, aí tinha uma participação gravada da Georgia Vockman, aquela mulher belíssima, a Kátia, minha xará, que eu não me lembro o sobrenome, e tinha uma turma na redação, que eu me lembro muito da Monique, eu amo a Monique, lembra da Monique? Sim, claro. Da Manchete e tal. Foi um período muito bacana, e aí depois eu comecei a viajar muito com meu marido, que faleceu há 2 anos, e que nós nos separamos algum tempo depois, e ficou difícil a minha vida profissional. Né? E aí, depois disso, eu trabalhei no início, deixa eu ver como é que foi. Depois da NET, como é que era? Globosat. Globosat, tinha um canal da NET que eu fui trabalhar com o Eduardo Ribeiro, Fernando Coelho. Shoptime. Não era Shoptime. Mas o Eduardo Ribeiro estava nesse projeto do Shoptime, por isso que eu fui. Mas eu não fui para o Shoptime. Aí trabalhei Eduardo era da Manchete. Ele era, foi assim que nos conhecemos e tal, mas já era NET, então tinha muita gente ali. E depois disso, eu me casei pela segunda vez e continuei só fazendo o que eu fazia já desde os 30 anos, que eram eu realmente ingressei de cabeça no marketing político, né? E onde eu consegui dinheiro para construir minha casa, para ter uma vida, porque aqui não tem dinheiro de marido, de pai, é a minha casa com o dinheiro que eu conquistei na labuta. Aí entrei no Congresso com Clodovil, ganhando R$ 1.800. Você foi assessora do Clodovil? Clodovil. Ele era meu amigo. Não, maravilhoso. Uma pessoa maravilhosa. Mas ele tinha uma assessora de imprensa que não sabia trabalhar, o marido que fazia texto e tal.
que ficou muito bravo e me chamava de... Como é que é? Ela dava um nome assim, pejorativo para mim, devassa. Eu falei, Devassa. olha, podia fazer propaganda para cerveja, né? Porque eu coloquei em algumas capas, eu fiz o trabalho que um jornalista faz, e Claro. ela se tornou dama de honra dele, dama de companhia e tal. E 6 meses depois eu estava na liderança do PDT, 6 meses ou um ano depois, com o maior salário que um jornalista ganhava na época, por mérito. E depois disso, eu comecei a trabalhar no MDB, pelas mãos do Elcinho Moco e do presidente Temer, que eu acho que foi o único partido em Brasília em que não havia misoginia, nem preconceito. Sem preconceito. Comigo, por ter sido capa da Playboy, porque esse foi o meu problema. Então, eu até dei uma entrevista para o UOL, porque eu fui assessora especial do presidente Temer na área internacional. Eu não tenho partido. Tá? Eu, depois que terminei o curso de Relações Internacionais, eu fiz uma pós-graduação em meio ambiente e depois comecei meu mestrado em ciência política. Mas as pessoas não querem saber da sua formação acadêmica, nem da sua qualidade profissional. E aí, Playboy. Eu cheguei a ouvir de um determinado senador que já faleceu, que eu gostava muito, senador Romeu Tuma. Eu fui convidada para trabalhar com mercadante no Mercosul. E meu currículo impecável passou por outras pessoas. Quando chegou no mercadante, o PT é um partido... Eu não sou contra o PT, eu já te disse, eu sou apolítica, eu não tenho partidos, mas disseram que era desvio de função. A pessoa que tinha o maior conhecimento, uma jornalista formada em relações internacionais, falando inglês, francês, espanhol, com conhecimento total de Mercosul, não pude ser contratada porque era desvio de função. Que coisa, meu Deus do céu. Não, você fala, Kátia, meu Deus, aí como agora eu não tenho... Kátia, deixa eu te falar uma coisa que eu entendo perfeitamente o que você está contando, porque, como você falou, eu tinha uma carinha bonitinha. Carinha bonitinha. Gente, imagina Alain Delon, sem olhos verdes. E eu tive muita casca de banana colocada na minha vida, porque, sabe, primeiro, eu nunca impostei a voz. Eu nunca impostei. A minha voz é a voz que eu tenho. Então eu sempre falei com essa voz, porque no meu tempo, né? No meu tempo, eu vou falar no meu porque você chegou um pouquinho depois. No nosso tempo, amigo, eu fiz 62 recentemente. Eu fiz 62 anos. Eu tenho 72, 7, 2, vou fazer 7, 3. Só 10 anos, a gente é da mesma geração. Sério, 10 anos, eu tenho amigos de 85. Sim, claro, eu também. Barradas, meu ex-sócio e amigo até hoje, dos colégios, você sabe disso, que eu fui dono de 8 colégios aqui no Rio de Janeiro e trabalhou comigo também no ADN. Tem 85, eu tenho 73, eu vou fazer 73 agora. E eu converso com esses meus amigos. Boa. Eu conversava com eles há 40 anos. Não, assim. Normal. O que eu ia dizer é o seguinte, essa coisa da inveja é terrível na vida da gente. É terrível na vida. Inveja. Mas a gente consegue fazer assim, ir tirando. Eu, pelo menos, eu tenho uma filosofia, eu não discuto com Deus. Não, com Deus não. Nunca. Não. E eu tive que... Se eu vou fazer uma coisa e ele me impede de fazer aquela coisa, eu fico calado porque eu sei que ele está me protegendo. E olha, eu tive que me calar muitas vezes, aí voltando ao assunto de assédio, porque meu pai me treinou 2 coisas. Papai era militar. E quando eu era pequena, ele fez questão de treinar os 3 filhos, tanto em questões de lutas. Meu pai era boxeador, então meu irmão é campeão mundial de jiu-jitsu, é faixa preta de karatê, não sei o quê, e eu aprendi as coisas básicas para bater e correr. E meu pai também me ensinou a atirar, coisa que eu odeio. Eu detesto arma, eu não quero arma na minha casa, e uma vez ele me deu uma arma. Eu falei, tô fora. Mas, como eu te disse antes, eu sempre fui reativa. E eu cheguei ao ponto de fechar a mão para dar
um soco num parlamentar, que não direi o nome, Claro. obviamente, porque Deus faz as coisas também para quem não presta. Sim, né? Ele sim. foi extremamente inconveniente. Eu disse para ele: o senhor sabe que o senhor está parlamentar, não vou dizer nem quem é, o que é. Sim. O senhor está parlamentar. Eu continuo sendo a Kátia Maranhão, numa situação mais indefesa, sem muita notoriedade, mas um escândalo com o meu nome leva o senhor para o buraco. No fundo do poço. No fundo do poço. E jamais contei para ninguém quem foram os 2 parlamentares, porque você tem coisas na vida que é Deus mesmo que te segura. Claro. Porque, como eu te falei, eu voaria no pescoço. Então tem gente que me odeia porque não conseguiu nada, e tem gente que me ama exatamente porque não conseguiu nada. Olha, eu vou dizer que eu vi você na sala e me veio... Eu tenho muito dessa coisa, sabe, Kátia, parece que alguém fala comigo. Eu não sou espírita, não. Mas eu respeito todas as religiões. Eu sou católico, não praticante, mas eu sou católico. Então eu fui batizado, crismado, tudo no católico. Eu sou católica praticante. Você é praticante. Eu sou praticante, mas... E vou a um terreirinho de vez em quando. De vez em quando eu dou umas... tomar um passo. Eu, de vez em quando... O papai dizia que o brasileiro é eclético. Ele ia de manhã à missa, de tarde ao culto e da noite à macumba. Então, parece que eu ouço alguma coisa, ou alguém me manda fazer alguma coisa. Você percebe quando eu olhei para você, eu falei, essa menina pode ser a apresentadora do jornal por lá comigo. Porque era uma época. Porque havia as oportunidades. Eu sentava lá na frente, lembra? Que eu ficava lá na frente. Você sentava lá na frente. Eu preciso aprender química. Eu preciso aprender química. Você pensa o quê? Eu tenho até hoje amizade com o Bonfá, lembra? Flávio Bonfá, professor. O que aconteceu com o Bonfá? Está no Uruguai. Está no Uruguai. Ah, é? Está no Uruguai. Você sabe? Bonfá, até hoje a gente se fala. Gente boa pra caramba. Muito gente boa. Mas eu não tive contato com ele naquela época. Por um acaso você me pegou naquela situação em que eu contei para a mamãe que eu ia fazer aquele vestibular, já fazendo faculdade, lá na UNB, e eu tinha um medo da minha mãe com aqueles olhos verdes dela, e eu esqueci de fazer a inscrição. Já, tá vendo? Tá vendo o autismo? E aí eu tinha que ir todo dia para a UNB. Todo dia fingindo que ia fazer vestibular. Mas você sempre teve essa coisa de olhar para as pessoas e perceber mesmo a luz. Né? Eu lancei algumas pessoas na televisão, tá? Sim. Mas você foi aquela coisa de olhar e dizer, eu acho que essa menina serve para... Porque você tinha uma voz boa, tinha uma cara legal, falava bem. Você sabe que eu tenho uma coisa que acontecia na minha casa. Eu tinha uma letra muito feia. E a minha mãe, eu aprendi a ler com 5 anos no jornal com meu pai. Meu pai me botava aqui, 4 anos e meio, eu lendo, mas eu nem sabia que eu estava lendo. Aí comecei a escrever, a minha mãe, Maranhão, papai, ela chamava Antônio, papai, mas ela, Maranhão, essa menina sabe escrever direito, não olha a letra, um garrancho. E começou a me dar poemas para que eu fizesse cópia. Minha letra melhorou muito, não é das melhores, mas melhorou muito. E com isso, eu comecei a ler as coleções que tinha em casa. José de Alencar, Machado de Assis. Que espetáculo, nós tínhamos tudo isso. E os meus irmãos, quando queriam alguma coisa, andar na minha bicicleta, pegar uma roupa, alguma coisa do meu quarto, eles esperavam que eu abrisse o livro e começasse a ler. E até hoje é assim, se eu estiver lendo, você pode falar assim, Kátia, estamos indo para a Lua, tudo bem? Beleza. Então eu sempre li muito, eu falava bem, porque eu lia muito. E tive a Elvira como professora de português, mãe do Montenegro, do Oswaldo Montenegro. Sim, do Oswaldo. Sim. Mãe do Oswaldo, que foi uma grande professora de literatura e quem me ensinou muito. Isso é legal. Mas aí que eu estava te dizendo, por exemplo, eu tive 2 filhas que nasceram aí, né? A Luana e a Flávia nasceram aí. Né? Nasceram aqui em Brasília? Aí em Brasília. Eu me lembro que você tinha as meninas, mas eu não sabia. Sim, eu recebia presentes. Eu recebia presentes dos alunos, no nascimento dela, cordãozinho de ouro, pulseirinha de ouro. Imagina.
E eu Não, você era tive. muito querido. Eu Era era muito... querido, mas engraçado, mas no início, os professores ficaram meio assim comigo, porque eu era o único carioca, não sei se você lembra disso. Você A- a- acha que eu vou ler? Bom, que eu sei que você é carioca, eu sei, mas eu não tinha nenhuma percepção dessas coisas. sim, porque Tanto que eu eu. só me lembro de você e do Bonfá. Bonfá. Porque eu, Só de eu, vocês e dois. o Não me Bonfá, lembro eu nem no não sei se cursinho, você nem lembra que eu fazia musiquinha, que eu tinha musiquinha. musiquinha. Tá, tá, tá. Aí alguém chamado Bonfá, que não me conhecia, na sala dos professores, disse: eu fazia isso na época que eu dava aula para o supletivo, viu? Eu falei: eu vou mandar esse cara a merda. Fiquei calado, não falei nada, porque era o meu jeito de fazer. Kátia, eu já E tinha era muito escrito, eu já legal. tinha escrito 8 livros de química. 8. Isso eu entendo até hoje. Até hoje. Se você disser o que é isso, eu vou te explicar direitinho. Então, Claro. Bonfá depois virou meu grande amigo. Eu fui padrinho do casamento dele, imagina. Olha que bacana. Sabe? Minha filha chama-se Flávia, em homenagem ao Olha. Flávio Bonfá. Olha que bacana, que Ele pois não é. sabe disso, ele vai Eu saber não disso hoje. uso Instagram. Eu deixei de usar Instagram num Uhum. contexto desses de cancelamento, que eu sempre atuei pela causa LGBTQIA+, e um dia eu entrevistei uma moça e, enfim, ela usou isso como ela era alguém de telemarketing, cantora, ela usou isso e foi um bafafá. Fechei o Instagram, falei, não estou aqui para a política do ódio, né? E eu só uso o Facebook porque eu tenho ali meus amigos. Uhum. Você, Paulino, Gloriette, Sim. Elo Reiner, Nuzio Brigulho, e tantos mais, amigos Bebete Tadei, Miriam Donald, Lucas Mendes. Quando eu vou a Nova York, eu sempre encontro a Miriam Donald, que foi da Sim. Record, e o Lucas Mendes e tal. Então, tem pouca gente, porque com a política e com a polarização, a gente foi tirando tudo. Eu tirei discurso de ódio, né? No momento em que eu coloquei coisas relativas à política, foi por uma crença pessoal e não a cientista política, a jornalista, e que logo depois eu apaguei quando eu vi que aquilo tinha acabado. Mas em Vai dar momento algum confusão. desrespeitei alguém. E tenho grandes amigos que eu não concordo em algumas situações com eles. Eu cheguei aqui a falar mal do PT, que eu sou de centro-esquerda, eu não sou uma pessoa, não, jamais seria de direita, mas eu falo das coisas como elas acontecem. Né? Uhum. Por exemplo, eu me pergunto muito hoje o que o PT está fazendo com a sua comunicação. Porque, desculpa, a Pimenta está uma porcaria. Se vocês não quiserem sair do poder, comecem a trabalhar os jovens e fazer o engajamento que a direita fez lá atrás, que não estão fazendo. O que o outro está pensando, como é que você pode avaliar o seu próprio pensamento? Não, Se claro. você não estudar, então é aquela coisa, as pessoas podem ficar ideologicamente com aquela coisa que o cavalo usa aqui e Antólios. jamais progredir. Antólios. Isso. Eu Antólios. estava te contando agora há pouco que o curso de inteligência artificial, comentando com esse amigo, eu disse, pois é, a questão da inteligência artificial também é algo conceitual. O que vai Sim. acontecer com essa nova geração em que não precisa fazer um texto, ele vai lá e coloca, não precisa nem pintar um quadro, sabe, tem muita coisa, e outros golpes que você pode passar por isso. Sim. Então, é conceitual, mas você tem que entender o que é inteligência artificial, estudar isso daí. Aí ele falou assim, mas quando foi que todos pensaram? Quando? Quando foi que todos pensaram? Ah. São poucos os que realmente pensam e Sim. formam um juízo de alguma coisa através do conhecimento, da ciência e da própria formação do seu pensamento para poder expressar o que acha de algo, seja lá o que for. Mas, Kátia, São tudo começa com educação. Quando não tem começa com educação, educação. se não tem educação, E é verdade. E aí eu fiquei olhando para ele e falei, é verdade. você não sabe por que eu deixei de dar da aula. população segue a manada. Você não sabe por que eu deixei de dar aula. Eu fui para Brasília para deixar de dar aula. Eu fui para Brasília para deixar de dar aula. Eu tinha aqui 8 colégios, com 15 mil alunos, imagina. Era uma máquina de fazer dinheiro.
E eu fui para Brasília porque eu comecei a notar que não existia... $1,5 milhão de mês, em 75, 76, imagina. Jornalismo ganhando R$4 mil, R$5 mil. Aí eu comecei a ver que não existia mais o respeito, a admiração pelo professor. E em Brasília, olha só, em Brasília, no Objetivo, eu tive isso de volta. Eu senti que eles me respeitavam, eram queridos. Eu fui paraninfo das turmas todas, sabe, todo mundo. Então, ali eu senti, mas aí eu já estava em outra vibe da coisa da televisão. Aí eu entrei na rádio, entrei na televisão, eu fui largando turma da tarde e da noite. Fui largando, porque foi essa vibe da televisão, da rádio. E eu tenho um amigo que já morreu, que era professor de química comigo, ele dizia assim, Santoro, você pega o seguinte, dá um livro de grego para ele, dá uma semana para ele estudar. Na semana seguinte você bota ele dando aula, ele dá aula de grego. Ele sempre foi um grande comunicador, porque as pessoas me viram como eu era no ADN, como eu era no CPS aqui no Rio de Janeiro, eu tinha barba enorme, cabelo aqui. Aí, de repente, aparece aquele rostinho na televisão, na manchete, primeiro na Bandeirantes, que foi... Outro rapaz que era lindíssimo, além do Paulino Serra, claro, era o Petit. Petit, mas o Petit... Foi casado com a Leilane. O Petit acabou de me dar Eu vi, adorei. Ele vai sabe, essas coisas todas, a gente vai vendo que a vida vai mudando de uma forma. Eu comecei a fazer, Kátia, o Memória Rede Manchete ao vivo, no podcast. Mas você merece uma estátua em frente ao prédio. Que isso? Da ex-TV Manchete. Não. Porque você realmente é um daquelas pessoas que quiseram que a TV Manchete, que foi tão importante, eu conheci o doutor Adolfo, né, já velhinho e tal. Eu lembro que o Fernando Barbosa dizia assim, fala para ele que seu casamento é na França, porque ele adora a riqueza. Então, mas é porque ele já estava velhinho, aquele jeito dele. Seu Adolfo era uma pessoa especial. Eu descobri depois que eu saí da Manchete, tá? No Memórias, fazendo um negócio de Memória e Manchete, quando eu lancei esse segundo livro, quando eu pedi todo mundo para mandar uma historinha gozada, com uns 40 anos, eu descobri que ele nasceu no mesmo dia e no mesmo ano do meu pai. Olha só. 5 de outubro de 1908. Tinha um brilho especial. As pessoas falam muito... Claro, o doutor Roberto Marinho merece todas as honras. Sim. Chateaubriand, todas as honras. Eu tenho algumas reservas depois que eu li a biografia, pela maneira como ele conduzia as coisas, mas merece, sim. Agora, doutor Adolfo Bloch merecia um cuidado especial na cultura e principalmente no entretenimento e jornalismo nesse país, porque foi um homem de visão, foi um homem que, apesar dos pesares, em épocas dificílimas, ele pagava nosso salário, nós tínhamos alimentação, nós tínhamos restaurante lá dentro. A comida, eu sempre falo isso, a comida que o seu Adolfo comia, a gente comia. Exatamente. Né? Ficam até quando a gente era da Manchete no início, você não sabe dessa história, mas deve ter ouvido. Diziam que toda a TV tinha um bom restaurante. A Manchete era um restaurante que, por acaso, era uma TV. Uma boa TV. Seu Adolfo gostava muito do luxo, aquelas esculturas, aquelas obras de arte. Muito. É só você entrando no saguão da Manchete, já era... Vinhetas, eu tenho uma vinheta de algo que eu apresentava, que era a entrada do saguão e as obras de arte. Isso. Aquela vinheta... Olha, no final da nossa conversa vai entrar aquela vinheta do M voando, que foi o Aldir Ribeiro que fez. Aquela vinheta, Kátia, você não foi na nossa festa, a primeira festa que nós fizemos em 2011. No Rio de Janeiro, eu aqui, aposentada, mas ó, Leila Cordeiro e Eli Akin vieram, tá? Ele aqui já morreu, mas a Leila Cordeiro vieram de Miami. Ana Maria Rocha foi. Sim, a Badaró foi. Mas não, é que eu nem estava aqui no Brasil nessas festas. Acho que você não estava no Brasil. Porque como meu irmão mora fora, eu vou para lá, eu viajo muito ainda. Olha, não estou falando de dinheiro assim, então, eu sou, como dizem as pessoas, eu não sou pobre. Eu tenho uma vida organizada, que não permite coisas que eu já tive no passado. Mas eu poderia, sim, e na próxima irei.
Sim, essa vinheta, quando nós passamos no telão, que foram 300 pessoas, imagina, 300 pessoas que foram 12 anos depois de uma empresa que não existe mais. Quando passou aquela vinheta... E olha o amor dos funcionários, porque muitos ficaram sem receber. Isso está no YouTube, está na primeira festa dos sobreviventes da Rede Manchete. E as pessoas chorando. Chorando. E essas pessoas não tiveram seus direitos trabalhistas pagos. Essa festa foi feita para isso e a presidente não assinou absolutamente nada. Eles acabaram com a Manchete. Vocês estão precisando de um lobista em Brasília. Nunca fiz lobby na minha vida. Não, sim, mas o Oscar Bloch, querida. É o ministro Lupe que está no trabalho? O trabalho agora é o Lupe, É o ministro Lupe que foi meu chefe no PDT, na liderança do PDT. O Oscar Bloch... Essas coisas precisam ser colocadas. Sim, mas o Oscar Bloch... Não é que você está falando de outra classe que não saberia ter voz. Você está falando de comunicadores. Kátia, escuta uma coisa. Teve gente que trabalhou lá 16 anos, que a Manchete fez quase 16 anos, faltou um mês para ela fazer 16 anos, e não recebeu nada. Nada. Já morreu e não recebeu nada. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Direito trabalhista, como... A Manchete foi vendida por R$1. R$1. Tá? R$1. Então isso realmente... Por isso que eu mantenho essa coisa, é um dos motivos também de manter a Memória Manchete, trazer as pessoas que trabalharam lá para contar suas histórias, para que isso não morra, para que essa geração futura conheça isso, entendeu? Saiba quem foi a Manchete. E você vê que outras emissoras passaram a contratar por pessoa jurídica. Sim. E que não te dá direito a nada. Absolutamente nada. Você saiu, acabou. Um abraço. Exatamente. E acho que tem muito a ver com o que aconteceu com a Manchete. Sim. Aquela massa falida, isso. Legalmente virou algo aceitável, né? Ficou por aí, exatamente. Kátia, olha, um enorme prazer te ver. Um beijo para todo mundo da Manchete, para todo mundo que te assiste. E eu quero dizer assim, você é uma das pessoas mais importantes da minha vida. Que isso, porque querido. Se eu tive uma carreira, se eu conduzi a minha vida para o momento mais feliz que eu consegui, foi através de você. Obrigado, querida, mas eu acho que... colegas que me deram um abraço. Eu acho que você também tem a coisa de ter o brilho, sabe? Você tem o brilho do sucesso. Então, eu acho que eu percebi esse brilho, fui só o portador, você fez o resto. Mas eu vou começar a botar suas fotos, vou começar a colocar suas coisas e vou te mandar tudo. Que Deus abençoe. Tá bom, querida, você te também. Te amo muito, meu amigo. Também, querida, um beijo. Toda a nossa turma da Manchete. Também, um beijo, tá? Fique com a gente. Beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.